a receita de um grande programa de rádio ou de televisão. Pegue muita agitação, animação. Pegue um pouco de muito humor. Pegue um pouco de improvisação. Pegue um pouco de talento. E você terá um dos maiores nomes da comunicação brasileira. Falamos de Abelardo Barbosa, o famoso e querido Chacrinha. Vamos, nos próximos 60 minutos, nos dedicarmos a mostrar um pouco da vida deste grande comunicador. Aqui comigo, dois comunicadores também. Meu querido amigo Dinoel Santana. E imaginem quem está aqui. Ele, Leleco Barbosa. O grande, querido Leleco Barbosa. Filho do Abelardo Chacrinha Barbosa. É isso aí. Vamos, então, aqui no Carioca da Gema, falar um pouco deste homem que despertou estudos acadêmicos, teses de mestrado, para explicar o fenômeno da comunicação de Abelardo Chacrinha Barbosa. E nós vamos tentar aqui não explicar, mas contar. E, para isso, nós temos aqui uma testemunha ocular deste grande radialista, Leleco Barbosa. Vamos, Roberto, começando. Eu vim para confundir e não para explicar, entendeu, meu filho? Vim para confundir, não para explicar. Na TV nada se cria, tudo se copia. Quem não se comunica se trumbica, entendeu? A vida do papai, a coisa mais interessante desde o começo, já que você quer saber a vida como ele começou no rádio, que a gente vai falar sobre a projeção do rádio, ele era pernambucano. Ele fez até era de Surubim, ele fez até o 3º ano de medicina, e aí resolveu tocar no bando acadêmico, lá em Recife, em 1940. Então, explodiu a guerra e convidaram ele para tocar bateria num navio que ia para a Alemanha. Num navio para tocar bateria. Aí ele foi tocar bateria. Aí chegou no meio do caminho, explodiu a guerra. Aí o navio voltou para o Rio. Aí ele veio para o Rio sozinho, de mãos abanando, sem nada. Teve essa coragem de vir para o Rio, sem conhecer ninguém. Ficou numa posada ali na Lapa, entende? Então, ele começou a carreira dele ali. Dali ele começou a se desenvolver, ele era muito criativo, como sempre foi muito criativo. Ele começou como corretor de anúncio, certo? Começou como corretor de anúncio. Aí ele falou, Leleco, eu queria voltar um bocadinho naquele período em que ele estudou medicina. E ele já mostrou que tinha o dom da comunicação quando os seus colegas o escolheram para representar a turma fazendo uma palestra sobre o alcoolismo. E essa palestra ele saiu muito bem, porque ele já tinha a capacidade de improvisar e tinha bastante presença. E a palestra dele sobre o alcoolismo foi um sucesso. E daí, então, ele se animou e percebeu, ou descobriu, constatou que ele tinha o dom da comunicação. Mas aí você citou aí a vinda dele no navio Bagé, se não me engano, navio Bagé. Acho que era Bagé. Ia para a Alemanha, estourou a guerra, voltou para o Rio, e ele soltou no Rio, como eu estava falando, sem nada, arranjou um alojamento ali na Lapa. Aí, com a criatividade e o poder de comunicação dele, ele foi ser corretor, certo? Corretor, correr atrás de anúncios, essas coisas todas.
E não sei que cargas d'água, ele foi parar na Rádio Clube Niterói, que ficava dentro de uma chácara. Ele era discotecário da rádio, certo? Nisso faltou o discotecário e o dono da rádio falou: ô Abelardo, você tem que apresentar o programa, que era meia-noite. O rádio, naquela época, era meia-noite o programa dele, certo? Meia-noite o programa dele. Ele apresentou, ele foi apresentar, o cara faltou, ele foi apresentar o programa e, com o poder dele de comunicação, começou a dar certo. E aí surgiu, porque ele fazia dentro de uma salinha, ele de cueca, ele com o operador de som, com aqueles badalos dele todo mundo pensava que aquilo ali era um cassino, entendeu? Que eles botaram o nome depois de Chacrinha, porque a rádio ficava dentro de uma chácara, na Rádio Clube Niterói. Leleco, deixa eu fazer o seguinte. Isso é verídico. Quando ele disse que estava de cueca, é verdade. Porque na Rádio Tamoio, eu trabalhei na Rádio Tamoio. Ele também. E esse estúdio ficava no segundo andar. Ele não tinha ar refrigerado. Era uma sauna. O estúdio era quentíssimo. E eu me lembro que eu trabalhei lá e passei por isso. De madrugada. O programa, na rádio só tinha ele e o operador, praticamente, e um vigia. Então, ele, dentro do espírito dele, brincalhão, ele fazia um programa realmente de cuecas. Então, quando ele fala isso, as pessoas pensam que era ele de cueca. Era verdade mesmo. Ele de cueca e o operador de som. Só que eles faziam aquele programa, a pessoa que estava em casa achava que aquilo ali era um cassino, que ele tinha buzina, sino, tocava, fazia uma coisa aqui, vamos apresentar Dalva de Oliveira, aqui não tinha nada de Dalva de Oliveira, Ângela Maria, entendeu? Aquele pessoal da época, e não sei o quê, fazia como se fosse um cassino. Tanto que tinha pessoas que chegavam de navio no porto e, eu quero conhecer um cassino, o Cassino do Chacrinha. E vários turistas iam lá na rádio. Aí, quando chegava na porta da rádio, eu tinha um porteiro, eu quero ir no Cassino do Chacrinha. O cara, pois não, é lá. Aí, quando abri a porta, ele estava de cueca, com aqueles badalos todo, aquela zorra toda, aquela bagunça toda, o pessoal achando que era ao vivo, ele e o discotecário. Você entendeu? Era uma coisa Porque ele utilizava era uma intuição da parte dele. Rádio é som. Rádio é som. E ele explorava o potencial sonoro. Quando ele bolou esse cassino, ele bolou a exploração do áudio. E ele realmente, com sonoplastia, o operador colocava vozes, colocava vozerio, colocava barulho de roleta. Tudo. Né? Eu ia lá, conforme eu te falei, achando que ali batiam lá, achando que era um cassino. Exatamente. Entendi. E a rádio ficava dentro de uma chácara, aí que veio o nome de Chacrinha. O dono da rádio falou: a partir de hoje você vai ser Abelardo Chacrinha Barbosa. Por causa da chácara. Eu queria, Leleco, voltar um pedacinho no tempo, no ano lá em 1943, quando ele foi para essa rádio que você falou, lá em Niterói. Era Rádio Clube Niterói. Rádio Clube Niterói, que existe, parece que existe até hoje lá essa rádio. A rádio não, o terreno. O terreno. Parece, eu não sei. Ele lançou um programa de carnaval, que estava na época do carnaval, e ele lançou um programa que se chamava Rei Momo no Cassino Chacrinha. Rei Momo no Cassino do Chacrinha, entendeu? Então aquilo parava a cidade, meia-noite, parava a cidade para escutar aquele programa.
Então tudo começou isso lá na Rádio Clube de Niterói, em 1940. Dali ele foi para a Rádio Tamoio, foi para a Rádio Tupi, foi para a Rádio Nacional, você entende? Até vinha a televisão, entendeu? Até vinha a televisão, chegar à televisão. Então é ali que ele começou a ser um grande comunicador de rádio. O programa dava audiência estúpida, parava, era meia-noite, parava a cidade toda para escutar o programa. Entende? Que achava que aquilo lá era um cassino mesmo, que estava todo mundo ao vivo, os artistas ao vivo, aquela bagunça toda, aquela genialidade que ele tinha de poder de criação, entendeu? De improvisação. Então, tudo surgiu ali na Rádio Clube de Niterói, e daí ele foi para frente. Inclusive, o nome dele, Chacrinha, surgiu por causa desse programa, em 1943, na Rádio Clube Fluminense. Raimundo na Chacrinha. Porque a rádio ficava dentro da chácara. Você entendeu? Exato. Era um terreno ali, tinha umas plantações, tinha lá uma horta, etc. Tinha uma chácara, realmente. É isso. E aí o Raimundo na Chacrinha e pegou tanto que ele acabou ganhando o apelido de Chacrinha. E ele incorporou esse nome Chacrinha ao nome dele. Certo. Agora, eu me lembro, eu conheci você falou da Rádio Tupi, da Rádio Tamoio. Rádio Tamoio, Rádio Tupi, Rádio Nacional, na época do César de Alencar, daquele pessoal todo. Ari Barroso. Eu me lembro, eu me lembro do Chacrinha, magrinho, e nos anos 40, num programa de rádio animado pelo Paulo Gracindo, chamado também era Paulo Gracindo também. G3. Esse pessoal todo. Ele o Roberto, ele era magro, sabe por quê? Sabe quantos maços de cigarro ele fumava por dia? Chuta aí. Não faço ideia. Fumava de 6 a 7 maços de cigarro por dia. Ele acendia um cigarro atrás do outro. Pá. A nossa casa o colchão vivia furado, o tapete vivia furado, entende? Tanto que em 1960 ele teve um tumor, entendeu? No pulmão. Aí ele foi operado. Tirou um pulmão fora. Ele não ficou sem um pulmão fora. Ele tinha uma cicatriz que vinha daqui, corria até aqui embaixo. E dessa época que ele tirou o pulmão, logicamente que ele parou de fumar, aí ele engordou. Mas ele era um gordo todo durinho, não era esse gordo magro. As pernas dele eram finas, o braço era fino, ele só tinha a barriga, só. Aí ele parou de fumar, aí o homem ficou mais elétrico do que estava, sem um pulmão. Ganhou fôlego. Ficou mais elétrico do que tudo, entende? Coisa impressionante. E ele adorava fazer rádio, e a paixão por rádio, você entende? Depois que veio a televisão, ele nunca quis largar o rádio, porque ele adorava fazer rádio, certo? Uma coisa impressionante isso. Eu vou voltar aos anos 40. Tinha um programa na Rádio Tupi chamado Rádio Sequência G3, animado pelo Você lembra do Calil Filho? Calil Filho de 11 da manhã até 1h da tarde. E o Chacrinha era o tesoureiro, desse programa, porque ele já tinha a vocação de conseguir anúncios, de conseguir patrocinadores, e tinha esse programa, eu era menino, eu era bem pequeno, levado pela minha mãe, e eu ia a esse programa, animado pelo Paulo Gracindo. Havia um cantor, contra-regra desse programa, era o Jorge Veiga. Certo. A orquestra que se apresentava lá atrás do palco era a orquestra do Severino Araújo. E tinha um concurso que o Paulo Gracindo fazia umas perguntas para o auditório e as pessoas davam ar. Quem adivinhasse quem
ganhasse, o Paulo Gracindo gritava assim: paga ele, Abelardo. E o Abelardo, Chacrinha Barbosa, tinha uma caixa feita um cofre, e ele tirava uma nota de 10 cruzeiros e entregava lá a pessoa que tinha ganho. Então, a imagem que eu tenho do Chacrinha é de um rapaz de terno, gravata, magrinho, Isso. percorria o auditório. Fazia uma certa bagunça ali no auditório. Depois, conforme eu te falei, depois dessa operação, aí ele começou a comer de tudo, engordou, a barriga dele era toda dura, perna fina, braço fino. E você falou, vou voltar um pouco ao tempo atrás. Como ele era corretor, ele tinha como anunciante, eu não sei se você se lembra, do Vesúvio, a loja Vesúvio. E as águas Clarinha. Daí as histórias que contam, que tem várias versões que contam. A Clarinha acabou, vocês querem água clarinha? Vocês querem água clarinha? Vocês querem água clarinha? E a Clarinha acabou saindo do programa. E ele, para substituir a Águas Clarinha, e tem outras versões que contam, mas a versão que ele contava era essa. Ele criou o Terezinha, entendeu? Alô, Terezinha, em vez de falar Clarinha, ele falava Terezinha. A versão que eu conheço é que a água sanitária Clarinha era uma das anunciantes patrocinadoras dele, na Tupi. E a fábrica faliu. A água sanitária Clarinha quebrou, faliu. Então, ele não podia mais, porque ele gritava, alô, Clarinha, alô. E quando a fábrica fechou, ele ficou sem poder continuar utilizando. Tem um bordão, aí ele criou o Terezinha. Tem outras versões também, e quando ele foi para a televisão, a irmã da Rosemary se chamava Terezinha. E aí ele tinha um anúncio dentro do programa que a Terezinha fazia o comercial. Alô, Terezinha vai falar agora. Alô, Terezinha. Existe essa versão. Mas a versão verdadeira, que eu acho, é que foi por causa da Águas Clarinha ter parado e ele criou a Terezinha, que ficou até hoje. Terezinha, alô, de Noel, Terezinha, entendeu? É isso, entende? Aí partiu, aí foi embora, entendeu? Mas nunca largou o rádio, o Chacrinha, todo mundo sabe, era vascaíno. Você conta para nós por que ele era vascaíno? Qual foi? Não, eu vou te contar a história certa. Ele nunca se ligou em futebol. Ele não era vascaíno, ele não tinha time. Ele não tinha tempo para fazer nada. Você entendeu? Nós morávamos ali até no Rocha, ali perto do Maracanã. Ele foi 2 vezes ao Maracanã, só que nós levamos até numa quarta-feira, jogava Vasco e Olaria, mas ele não tinha time. Não tinha time de futebol. O meu avô, que era o pai da minha mãe, que era português, que era vascaíno, em 1946, ele já levava a minha mãe em São Januário para assistir o jogo do Vasco. Mas ele nunca se tocou em futebol. Aí nasceu nós, eu, o Nonato e o Jorge. Hoje, infelizmente, o Nonato faleceu, entendeu? Teve um problema de piscina, ficou paraplégico, e meu irmão faleceu durante a Covid e ficou eu sozinho. Eu que tomo conta todo do acervo dele, o nome Chacrinha é meu, tudo passa por mim. Você entende? Então, ele para fazer um contraponto, que nós éramos vascaíno doente, todo mundo era vascaíno doente, meus filhos pequenininhos iam ao jogo do Vasco, viajavam, o meu filho mais velho pertence à Força Jovem do Vasco, entende? Então, ele para fazer um contraponto contra o Flamengo,
Aí ele criou o bordão: o pior time do Brasil, esse vídeo eu tenho gravado, o pior time do Brasil é o Flamengo, o melhor time do Brasil é o Vasco da Gama, é o Vasco da Gama. Por isso que eu digo que se deve muito ao Vasco ser a quinta maior torcida do Brasil, que aí ele incorporou o Vasco para ele. Aí ele virou vascaíno mesmo, virou vascaíno. Ele incorporou o Vasco no programa de se vestir de Vasco, a chacreta de vestir de Vasco, e isso ia para o Brasil inteiro. Então, a propaganda que ele fez do Vasco foi terrível. Isso ajudou o Vasco no Brasil inteiro ser a quinta maior torcida do Brasil. Agora, Onelé, entendeu? É verdade que uma pessoa que influenciou muito a ele se tornar torcedor do Vasco foi sua mãe, a esposa do Chacrinha? Não, fomos nós, meu avô, que morava com a gente, que era português, e meus filhos, quando eu casei, viraram vascaíno doente e ele se incorporou. E ele precisava ali ter um refrão, que ele criava aquelas frases malucas dele todas, tudo de improviso. Ele, para criar um contraponto, quando ele falava isso, o Flamengo no Brasil, o melhor time era o Vasco, aí o pessoal no auditório, vaiava. Aí quando ele fazia programa em São Paulo, ele lá em São Paulo, para ele fazer esse contraponto, o pior time de São Paulo é o Corinthians, o melhor é o Santos. Então ele virou vascaíno doente, ele incorporou o Vasco, entendeu? Ele foi muito amigo do Eurico Miranda, foi um cara que... nós tivemos um presidente no Vasco maravilhoso, Reinaldo Reis, Agartino Gomes, Manuel Joaquim Lopes, o nosso querido Calçada, e eu conheci o Eurico Miranda. Você vê o destino que é. Eu era amigo do Jorge Salgado, atual presidente, que eu até briguei com ele, que ele acabou com o Vasco, vendeu o Vasco. O pior presidente. Voltando, o Salgado me ligou, aí eu fui lá no escritório do Salgado, na Rio Branco, que tinha corretora financeira, e o Eurico estava lá. E o Eurico ia ser candidato a presidente do Vasco, concorrendo com o Agartino. Aí ele pediu para mim para dar oportunidade para o Eurico ser jurado do programa. E o Eurico foi 3 vezes jurado do programa. Mas ele acabou perdendo a eleição, o Eurico, certo? Perdendo a eleição. E o Eurico se juntou depois com o Calçada. Aí alavancou o Vasco da Gama. Você entende? Alavancou o Vasco. Agora, é o que eu falo, que eu conversei outro dia com o Di Noel. O pior presidente do Vasco da Gama, tirando o jogador, não vamos falar do jogador, o jogador era imbatível, era Roberto Dinamite. Ele acabou com o Vasco da Gama, foi o pior presidente do Vasco da Gama. Ele acabou com a piscina, acabou com o campo de tênis, acabou com a água, acabou com o ginásio, acabou com tudo. Ele era fiscal da Leopoldina, arrochava os caras. Eu tinha um rapaz na produção, e nós tínhamos, a quarta-feira, nós tínhamos uma discoteca do Chacrinha, e no domingo tinha a buzina do Chacrinha. E na quarta-feira, nós dávamos o troféu ao melhor jogador da rodada. E quem fazia essa ligação, não sei se você se lembra, do Sérgio Moraes, aquele repórter esportivo da Rádio Globo, Sérgio Moraes, que faleceu. E nós conhecemos o Roberto Dinamite lá no programa. Desculpa. Aí eu falei, Roberto, você vê como é que a história é longa, a história não é de agora. Roberto, você não consegue um emprego para o Manelzinho, que ele era boy da produção, ele fazia descarte e trabalhava na produção para fazer entrega, não sei. Você não consegue, no teu gabinete, um emprego para o Manelzinho, lá no teu gabinete? Aí o Roberto, entendeu? Nós tinha uma ligação boa. Ele tinha a Jurema, naquela época ele era casado com a Jurema,
e botou o Manelzinho para trabalhar com ele no gabinete dele, mas o Manelzinho trabalhava, não deixou de trabalhar com a gente. Aí, quando veio o primeiro salário dele, você vê como é que são as coisas. Eu contei essa história toda para o Di Noel. O Manelzinho me ligou, pô, seu Leleco, o meu salário de R$ 2.000, eu só recebi R$ 500, que eu tive que devolver R$ 1.500 para o Roberto. Você vê que a rachadinha, isso deve ter 37, 38 anos atrás. E só agora a rachadinha apareceu. Então, já naquela época, ele já fazia rachadinha. Rachadinha. E ele foi ser presidente, pô, nós criamos uma amizade muito grande com o Eurico. Pode ser, todo mundo falava do Eurico bem e falava mal, mas o Eurico reconhecia na figura do Chacrinha, que o Chacrinha, que foi o grande propagador da nossa Cruz de Malta, do Gigante da Colina, que devia a torcida do Vasco no Brasil inteiro, devia o crescimento, devia a propaganda que ele fazia na televisão, que ele tinha 2 programas no Brasil inteiro, o Vasco da Gama, conforme eu falei, se fantasiava de Vasco, as chacretes de Vasco, esculhambava o Flamengo, essas coisas todas. E você vê. E o Roberto Dinamite foi ser presidente. Eu não vou a São Januário desde que o Eurico morreu. Não vou. Na sala do Eurico tinha uma foto do papai e do Eurico, certo? Ele tinha um carinho pela gente, mas vocês são doidos, o Eurico é maluco, mas ninguém mexia com o Vasco da Gama. Tinha respeito. Ninguém deixava fazer o que eles deixavam fazer com o nosso Vasco da Gama. E o Chacrinha acabou sendo sócio... Não, ele foi sócio honorário, né? Honorário. O Eurico fez todas as homenagens que podia fazer, todas as homenagens que podia fazer ao Chacrinha. Ele fazia o Chacrinha. Eu tenho meu programa do Deles e Delas, que está há 33 anos no ar. Eu levava ele no programa, era a única pessoa que eu levava, ele falava assim, Leleco, a gente pedia a pessoa, o que você quer que a gente aborde no programa, que pergunte. Leleco, pergunta o que você quiser, não vou te mandar pergunta nenhuma, não. Você pergunta que eu vou mandar pau. E mandava pau mesmo, e acabou, e nós ficamos muito amigos do Eurico. Agora, ninguém mexia com o Vasco, ninguém mexia com o Vasco. O Chacrinha teve também um mérito muito grande. Você que eu vou acender um cigarrinho. Prestigiar. Olha, o Chacrinha teve um mérito também muito grande, que foi o de prestigiar todos os cantores, todos os valores que estavam começando. Isso. Ele, quando via um cantor, uma cantora nova, que tinha valor, tinha potencial, ele sempre incluía nas programações dele. E muitos cantores que se tornaram famosos tinham sempre vez no programa do Chacrinha. Ele prestigiava sempre os novos valores. E foi um mérito dele. Isso veio já do tempo de programa de rádio, em que ele promovia os discos de cantores iniciantes. Ele foi um grande responsável pelo sucesso de muitos cantores que se transformaram depois em estrela. Você sabe, você falou no ponto, nós fomos para a Rádio Globo em 58, que não existia a TV Globo. E ele era muito amigo do Dr. Roberto Marinho, certo? E nós, naquela época, em 58, eu tinha 8 anos, meus irmãos, meu irmão tinha 8 anos, o mais velho tinha 10. E nós ficávamos ansiosos para chegar o Natal, que o Dr. Roberto dava presentes, brinquedos para todo mundo, para todo mundo. E para todo mundo, ele tinha uma amizade enorme com o Roberto Marinho, enorme. Ele no Globo, na Irineu Marinho, que existe até hoje lá, parece que existe até hoje lá, a Rádio Globo era ali, certo? E nós gostávamos que chegava o final do ano que ele distribuía presente para todo mundo. E o Roberto Carlos ia lá catituar na Rádio Globo, ficava atrás do papai, não sei o quê, e o papai
levou o Roberto Carlos para gravar o seu primeiro disco na CBS, na CBS. Ele que levou o Roberto Carlos para gravar o disco na CBS, junto com o Carlos Imperial, deu muita força naquela época, que era muito amigo dele também. Você entende? Gravou, aí foi aquela explosão toda. Você entende? Aí é o que eu digo. A pessoa, você vê aqui, por isso que ele é o rei e vai continuar sendo sempre o rei. A pessoa mais grata desse pessoal todo que ele lançou, que passou pelo programa, foi o Roberto Carlos. Até hoje eu falo com ele, toda semana eu falo com ele. Ele, quando tem show, ele manda os convites aqui para te assistir o show dele. É uma pessoa incrível. Ele e o Fábio Júnior, que são duas pessoas maravilhosas. Você tem que saber, você tem que ter a gratidão e o reconhecimento. E o Roberto teve a gratidão e o reconhecimento. Como teve? Eu não posso falar da Vanderlei, porque a Vanderlei ficou casada há 10 anos com meu irmão. A Vanderlei era da nossa família. Até hoje a Pati fala, foi minha cunhada, porra, preferida. Ficou 10 anos, porra, abandonou a carreira dela, porque o meu irmão sofreu um acidente, ficou paraplégico, foram para Los Angeles, ficou 2 anos, abandonou a carreira dela, ficou cuidando dele lá em Los Angeles, entende? Então, pô, a gente fazia um mix do programa. E tem outra coisa, depois nós mudamos para Barão de Ipanema, e teve uma noite que chegamos lá, estava lá Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor, esses tropicalistas todos. Chegamos lá, estava tudo lá em casa, marcado para ir lá em casa, tudo sujo, tudo cabeludo, tudo não sei o quê. Chacrinha, nós queremos oportunidade no teu programa. Chacrinha, nós queremos oportunidade. Então, voltando ao Roberto, depois eu conto. O papai, depois que o Roberto explodiu, o papai na TV Celso coroou ele o rei da juventude brasileira. Por isso que ele ficou rei. Eu tenho essa foto, tenho registrado, o Roberto tem registrado, ele coroando junto com a Lady Laura na TV Celso, que era ali em Ipanema, no Teatro Celso, que era um espetáculo, que a televisão naquela época era um espetáculo, era ao vivo, entendeu? Era ao vivo. Agora, entendeu? Leleco, E aí, então, esse pessoal, eu criei meu programa, eu me afastei um pouco do mundo musical, certo? Nós estamos tentando ver agora. O Chacrinha era muito criticado, ele era muito criticado por alguns setores que o acusavam de louco, de alienado, de descontrolado, enfim. O programa dele era ridículo, então buscavam atacá-lo porque ele era diferente. Mas tudo isso contribuiu ainda mais, essa polêmica em torno da personalidade dele contribuiu ainda mais para o seu sucesso. Só que ele brincava, alegre, jogava bacalhau. Jogava bacalhau, jogava pepino, jogava melancia, jogava farinha, fazia aquela zorra toda. O programa dele dava 70. Hoje em dia, nós tínhamos só 6 televisões fechadas. Hoje você tem 500 televisões. Então, a tecnologia, hoje em dia, mudou. O programa dele dava 80. Na Bahia, ele bateu o recorde, deu 100% de audiência. Você sabe o que é isso, 100% de audiência? E ele era tarado para o negócio de audiência. Nós éramos muito amigos da família Montenegro, do Carlos Augusto, do pai do Paulo Montenegro, do Perigô, do Homero Sanches, o pessoal do Ibope. Entende? E ele tinha fascinação com o negócio da audiência, e dando 70%, 60%, 80%. Quando caía 5 pontos, ele ligava para o Carlos Augusto, não sei o que lá. Porra,
Mas nós somos amigos até hoje, no caso Augusto, certo? Até hoje, nós fomos criados juntos, entende? Então ele era fascinado. E agora, você falou num ponto dessa loucura dele. Agora, eu vou te falar uma coisa: ele era a pessoa mais inibida que tinha na face da Terra. Ele ficava louco, aquela loucura dele toda, na hora que ele entrava no palco. Quando ele entrava no palco, ele tinha, é o que eu falava, ele tinha duas personalidades. Em casa, ele era José Abelardo Barbosa de Medeiros. E na televisão, ele é o Chacrinha. Então, era a pessoa mais inibida que tinha, era ele. Inibida, não saía, não gostava de sair. Ele convidava para uma festa, por exemplo, ele me ligava, porque eu dirigia o programa dele durante 30 anos. Ele me ligava: Dalecos, se você for comigo, eu vou. Ele não ia sozinho, aí eu tinha que ir com ele. Entendeu? Então, ele era muito inibido. Ninguém, se você contar isso, ninguém acredita. Entende? Era muito inibido. Ele só pensava em trabalhar, ele nunca viajou. Ele só foi uma vez para fora do país, que a TV Globo fez questão de dar 6 passagens de avião para mim, para minha esposa, para o meu irmão mais velho, para a esposa dele e para a mamãe, para passar o carnaval na Europa, 3 dias em Portugal e 4 dias em Paris. Foi a única vez que ele saiu fora do país, que a vida dele foi só trabalhar. Ele fazia programa de televisão, teve épocas que ele fazia 4 programas, fazia 2 no Rio e 2 em São Paulo. Fazia show, fazia rádio, escrevia para quase todos os jornais do Brasil, escrevia na revista Amiga, e depois inventou de ser cantor de carnaval, com o João Roberto Kelly. Você sabe Exatamente. que até hoje ele inventou, quando inventou o Maria Sapatão, ele ligou para o Kelinho. Kelinho era muito amigo dele. Tá ok, Arthur? Tá? Ele falou: Kelinho, vamos fazer o Maria Sapatão. Pô, então na época explodiu o Maria Sapatão. Naquela época ele foi criticado. E hoje tudo é o que o Tim Maia. Hoje tudo vale tudo, mudou, o mundo mudou. O mundo, nós estamos vivendo em outra época. E depois, deixa eu concluir, depois ele inventou a camisinha, quando veio o problema da AIDS, ele inventou, ligou para o Kelly, vamos fazer a música da camisinha. E explodiu. Você sabe que até hoje os direitos autorais ficou todo para mim, porque minha mãe morreu, nós éramos 4, o compositor era eu, o papai e o Kelly botou o Carlinhos Boca de Caçapa para ser. Nós éramos 4 compositores, certo? 4 compositores. Nós somos ligados à UBC, a União Brasileira de Compositores. União Brasileira de Compositores. Você sabe que até hoje, são 35 anos que ele se foi, até hoje, o Camisinha e o Maria Sapatão está sempre entre as 10 músicas mais tocadas no Brasil inteiro. E todo chega na época de maio, junho, eu recebo direitos autorais da UBC. É uma coisa impressionante. O homem era uma máquina de trabalho. Nós vamos destacar aqui também a facilidade com que ele criava bordões, expressões que caíram no gosto popular. Tá até hoje. Fica admirado, porque até hoje ele faleceu em 1988 e essas expressões que ele utilizava ainda continuam na boca do povo. Totalmente, Salvador. Totalmente, Eudinoel, Salvador. Totalmente, já está aí. Quem se comunica se publica, eu vim para confundir, não para explicar. O mundo está em dicotomia convergente, mas vai piorar. Na TV, nada se cria, tudo se copia. Exatamente. Tudo aí, isso tudo está registrado em meu nome, registramos tudo no EPI. Essas coisas todas, entendeu? O nome dele, Chacrinha, buzina do Chacrinha, discoteca do Chacrinha. Está tudo registrado e eu que tomo conta de tudo, certo? Da parte dele. Então, você vê, eu digo sempre que tem 5 pessoas que vão ficar na memória do povo brasileiro. Do povo brasileiro. Primeiro, Chacrinha já se foi. Ayrton Senna já se foi. O nosso rei do futebol, infelizmente, já se foi.
E temos agora dois que estão vivos, que vão ficar na memória do povo brasileiro, que é o rei Roberto Carlos e o nosso Silvio Santos. Você entendeu? Exato. Que porra, o Silvio Santos é uma coisa impressionante. Até hoje, porra, é o Silvio Santos que é. Só que o papai não tinha o tipo comercial como teve o Silvio Santos. Quem naquela época, o maior patrocinador dos programas dele foram as Casas da Banha. Quando ele foi para a Globo em 68, o contrato dele era o maior contrato que tinha do Brasil inteiro. Quem foi negociar com o Roberto Marinho não foi ele, que ele não tinha talão de cheque, ele não tinha dinheiro. Quem tomava conta do dinheiro dele era a mamãe, que tomava conta do dinheiro. Quem foi negociar o contrato dele com o Roberto Marinho na TV Globo foi o seu Venâncio da Casa da Banha, entendeu? Ele só pensava em trabalhar. E gostava no meio de carnaval. Ele criou esse negócio de carnaval, porque nas férias dele, para ele poder ter alguma coisa para fazer, aí ele ia nas rádios catituar, ia nas televisões catituar a música, para não parar. Ele não parava, o homem é uma máquina, acordava às 6 horas da manhã, começava a escrever as coisas que ele ia fazer, bolava esses bordões todos, essas coisas todas. E ele gostava muito de passar o carnaval em Recife. Então ele ia com a mamãe para Recife, ficava no carnaval, ia lá no bairro português, ia no Hotel Miramar, na Praia da Boa Viagem, e a única coisa que ele gostava que ele tinha tempo de viajar era esse tempo que ele tirava para ir para Recife. Mas ele ia lá para divulgar as marchinhas dele de carnaval. Você entendeu? Ele não parava, era uma máquina. É por isso que o sucesso dele, você não vê falar em Flávio Cavalcante, em Hélio Camargo, em Chico Anísio, em Blota Júnior, em Bolinha, e não sei, você não vê falar mais desse pessoal. Você não ouve falar. Mas o Chacrinha está aí. O Chacrinha ele continua vivo. Todas as homenagens. Apesar ele faleceu no dia 30 de junho de 1988. E não foi por causa, porque o câncer dele voltou em 88 para o outro lado, certo? Para o outro lado. Aí ele fez o tratamento, o João Kleber foi fazer o programa sem imitar, fez o programa, eu dirigi o programa sem imitar, o João Kleber ele fez o tratamento, ficou muito debilitado, mas teve alta. E ele voltou a gravar o programa dele, certo? Junto com o João Kleber, que estava meio fraco por causa da quimioterapia que ele tomou, radioterapia, e voltou a gravar o programa, o médico deu alta. E na quinta-feira, ele chamou o Ramalhete, que era muito amigo dele, a pessoa que adorava ele, é muito amigo dele, era engraçado, entendeu? Uma pessoa engraçada. E estava a mamãe, o Ramalhete e ele na sala de jantar. Pode continuar? Estavam na sala de jantar. Aí ele se levantou para ir no banheiro, o Ramalhete foi ajudando ele. E ele caiu morto. Mas ele caiu morto não foi por causa da radioterapia, porque ele teve um infarto, que ele estava muito fraco demais. Você entendeu? Caiu morto. Uma coisa horrorosa. Eu estava na rua, fui correndo para lá. Sabe que foi a primeira? Sabe o que eu digo? Ele é o rei porque ele é o rei. A primeira pessoa a chegar lá foi o Roberto Carlos. Você acredita nisso? Foi o Roberto Carlos. Quando eu entrei em casa, ele estava no quarto, deitado na cama, e o Roberto ao lado dele, rezando. Sabia? Rezando. Aí saiu de novo. Ah, meu Deus do céu. Como é que eu faço aqui, porra? Espera aí. Como é que eu faço aqui? Pronto, voltou. Pode? E aí? E o Roberto Carlos estava lá, ao lado da cama. Aí depois chegou aquela multidão de gente, todo mundo, os artistas todos. Foi uma loucura. Aí resolveram fazer o velório dele na Câmara dos Vereadores. Entendeu? O velório dele tinha mais de 100 mil pessoas. Uma coisa, eu fica falando aí de velório desses caras aí, tinham 100 mil pessoas em 1988. Foi uma loucura. A cidade parou.
a Câmara da Cinelândia parou, parecia direta já, aquele mundaréu de gente na rua. E no cortejo, o pessoal na rua veio para as calçadas saudar ele. Quando chegou no São João Batista, estava entupido de gente. Foi uma loucura, foi uma loucura. O velho realmente, pô, ele marcou a época e continua marcando a época até hoje. Entendeu? Graças ao nome dele, a ele que trabalhou tanto, ele investia muito nos programas dele, no sucesso dele, ele investia. Quando os outros queriam gastar dinheiro, ele investia. Ele comprava roupa para Chacrete, ele comprava meia para Chacrete, na época da Bandeirantes, que não tinha isso. Ele comprava prêmio, ia para a outra alfândega comprar prêmio para dar, liga para cá e ganhe uma boneca, entendeu? Até brigava com ele por causa disso. Fica gastando dinheiro, porra. Mas ele, pô, fazia isso, pô, ali por espontânea vontade. Por isso que ele era o Chacrinha, era o líder de audiência, ele não vai ter, entende? Não vai ter, entendeu? Agora, nós estamos em outra época, nós já não tinha 6 televisões, agora tem 500 televisões, entende? Hoje, o cara dá 10 de audiência, é uma festa, fica milionário, você entendeu? E nós estamos vendo aí, talvez a gente retorne com o programa com o Stepan e CC. Estou dando essa aí, nós estamos conversando com a Bandeirante, entendeu? Vai ver. Agora, fala aí. Ele foi, voltando ele foi enterrado com a bandeira do Vasco, né? Bandeira do Vasco e bandeira da Portela. Da Portela. Ele era portelense, que ele gostava muito do Carlinhos Maracanã, que era muito amigo dele. E uma vez por mês, o Carlinhos tinha o escritório dele na Pavuna, e ele ia almoçar com o Carlinhos, que o Carlinhos dava camiseta para ele andar no programa, dava uma porrada de coisa para ele. Ele gostava muito do Carlinhos Maracanã. Então, ele foi enterrado com a bandeira do Vasco e a bandeira da Portela. E outra coisa interessante, nós tínhamos 6 buzinas dele, 6 buzinas dele. E ele foi enterrado fiz questão de botar a buzina dentro do caixão dele, certo? Aí a pessoa pede, empresta a buzina. Eu emprestava. O babaca aqui emprestava a buzina. Que empresta a buzina. Você sabe que eu não tenho nenhuma buzina até hoje? Nós fizemos a desumação do corpo dele, eu na esperança de encontrar a buzina lá dentro da sepultura dele, mas já não tinha mais nada. Fiquei sem nenhuma buzina. Entende? Então, pô, livro, ele fez 3 livros. Fez uma com o Pérez do Amaral em 70, depois fez uma na editora Globo e fez outra na editora Leia. Eu fui dando livro. Pô, quando eu fui ver, eu fiquei com um de cada só, guardei, tranquei no armário, esse ninguém leva mais. Entendeu? Senão eu ia ficar sem nenhum livro dele, com a história dele. Em 2017, o Chacrinha completaria 100 anos. 100 anos, nós fizemos. 2017, celebrou a data forte. A TV Globo então gostava, ele saiu da TV Globo por problemas com o Boni, o Boni era muito amigo dele, a esposa dele, a segunda esposa dele, a Laís, foi TVzinha na TV Celso, que naquela época não tinha Chacrete, fazia a abertura e o encerramento, que era do Teatro Municipal. Eram super amigos, entende? E aí ele teve um problema em 82, ele foi em 78, ele já até era para ter ido para a TV Globo, quando o Walter foi para lá, mas daí ele resolveu voltar para a TV Rio. O Walter quebrou a televisão toda lá, a sala dele, o cacete, perdeu o Chacrinha, perdeu. Mas em 78 ele voltou para a TV Globo, entendeu? Porra, foi aquela festa toda e, infelizmente, ele achou que o Boni estava interferindo muito no programa dele, interferindo. Você não pode botar o cara ascendente, você não pode botar não sei o quê, desculpa aí, tem muito negro no teu programa, tem não sei o quê, você entendeu? Começou a interferir.
Como dizer, nós tínhamos uma discoteca na quarta e a buzina do domingo. A discoteca era artista, era convidados, era prêmio que eles davam para o jogador, era uma opção de coisa, uma relações públicas levavam o pessoal para fazer entrevista. E na buzina era o Calouro, que tinha os jurados, que ele criou os jurados na televisão, como criou a Chacrete. É o que eu digo, na TV. Se você ver esses programas todos na televisão, tudo tem um pitaco do programa dele. Eu digo, a Xuxa é chacrinha infantil. Ela pegou o Russo e pegou o My Boy, que era o sonoplasta, e fizeram ela rainha da televisão. É muito fácil isso, é muito fácil. A nossa televisão hoje em dia, em comparação à tecnologia que eles têm, é uma coisa impressionante. Até você não tem aqueles grandes musicais, Renato Aragão, Times Square, Vovô Deville, a Praça da Balança Mais Não Cai, Jô Soares, Chico Anísio. Você não tem mais alegria na televisão. Você tem só a minissérie. É o que eu digo. Entendeu? O Boninho é um gênio. Um gênio. Pô, copiar, você pega uma cópia do programa lá, copia esse programa e faz. Qual é a genialidade que ele tem? Eu adoro o Boninho, sou amigo do Boni, nós somos amigos do Boni. Pegaram o The Voice, que é cópia de lá. Não acabaram, eu não sei que acabaram os produtores, os grandes diretores, os grandes criadores, acabaram. Eles partiram para a minissérie. O que deixava todo mundo... Hoje em dia, o Chacrinha, o Chacrinha tinha uma capacidade muito grande de romper com o politicamente correto. Correto. Hoje em dia, existe o famigerado politicamente correto, que corta muito do valor da improvisação, do valor da autenticidade. E ele rompia com o politicamente correto, desde tirar bacalhau na plateia até gravar músicas de carnaval, que certamente hoje, como a Maria Sapatão, por exemplo, e a camisinha daria o que falar, né? Nossa. Porque o politicamente correto não permitiria que sucessos como esse pudessem hoje eu digo nem tanto Salvador, mas naquela época, hoje vale tudo. Hoje tem tudo. É homem com homem, mulher com mulher. O BBB para mim, é um filme de sacanagem. É o cara transando a noite toda com homem, o outro transando com mulher, o outro transa com homem, o outro transa com mulher. É uma grande sacanagem. Você entendeu? Então, a televisão, The Voice é um programa de calouro americano, calouro profissional. Não é calouro como o nosso programa de calouro, que é calouro que é calouro mesmo, que nunca cantou na televisão. O The Voice, você entendeu? O que fizeram esse programa do cantor mascarado que se fantasiava. O Roberto Carlos foi cantor mascarado do nosso programa. O Carlos Alexandre foi cantor mascarado do nosso programa. Então, tudo tem um pitaco. A Chacrete, todos os programas têm bailarina. Tem bailarina por quê? Porque o Chacrinha criou a Chacrete. Você entendeu? Criou a Chacrete. Por isso que eu dou um valor ao Silvio Santos, que o Silvio Santos é o Silvio Santos até hoje, que ele criou o estilo dele e não abandonou o estilo dele. E por sinal, a filha dele está fazendo o programa maravilhosamente bem. E a única televisão que ele não trabalhou foi com o Silvio Santos, que o Silvio Santos já entrou mais tarde. E o papai era muito amigo do Silvio Santos. Quando ele foi para a Globo, o Silvio Santos era concessionário. O Silvio Santos tinha o programa de meio-dia até meia-noite, e entregava para a gente de 8, nós íamos até 11 horas da noite. E o papai falava sempre com o Silvio Santos pelo telefone, eram amigos, mas depois do Silvio Santos tinha programa também em São Paulo, como ele tinha em São Paulo também. E não trabalhou porque ele veio mais tarde na televisão. Ele foi da TV Rio, começou na Tupi, da Tupi ele foi para a TV Rio, da TV Rio ele foi para a TV Excelsior, da Excelsior ele voltou para a TV Rio, e da TV Rio ele foi para a TV Globo, depois nós voltamos para a TV Tupi, depois fomos para a Record,
depois fomos para a Band, e em 82 nós voltamos para a TV Globo, finalmente voltamos para a TV Globo, triunfal, aí voltamos, aí juntamos a buzina, a discoteca, aí voltou a ser o Cassino do Chacrinha, você entendeu? Que era a buzina e a discoteca, aí juntou o nome e virou só Cassino do Chacrinha, e a gente mesclou o programa com calouro, com artista, com atrações, com tudo, entendeu? É isso. É uma coisa de louco, entendeu? O filme. Hoje em dia, você reparar, o carro-chefe deles é o cara fazendo comida às 10 horas da noite, Mr. Masterchef. Porra, a Edna Salvagé fazia isso no programa dela 50 anos atrás, 8 horas da manhã, fazendo comida. Mais do que provado que na televisão nada se cria, tudo se copia. Eu gostaria que você falasse sobre o filme. Leleco, o filme. Eu não vim para confundir. Eu vim para explicar. Eu vim para confundir e não vim para explicar. Isso, é. O Stepan Essessian incorpora perfeitamente o Chacrinha, não é? O personagem Chacrinha incorporado perfeitamente, revivido. Não é? O que você achou do filme? Espera aí, mas antes do filme, ele surgiu antes do filme. Nós fizemos o musical do Chacrinha com a nossa querida o Calainho e a qual o nome dela? Agora eu me esqueci. Nós assinamos um contrato para fazer o musical do Chacrinha, a vida dele. O Pedro Bial era o roteirista, ficou um mês conversando comigo no meu escritório, passando tudo para ele. O Andrucha era o diretor, então só tinha craque no musical. E por acaso, quem deu a ideia do Stepan foi a Fernanda Montenegro. Que deu a ideia de o Stepan fazer o papel do Chacrinha, e ele encarnou. Eu chamo o Stepan de papai, o meu papai. Eu tenho o papai lá em cima e agora tenho o papai aqui embaixo. E você, porra, entendeu? Eu não vi o ensaio nenhum, eu só fui ver o último ensaio que eles faziam ali no Carluxo da Fonseca. Eu fui assistir o ensaio, deixei que eu sabia que estava em boas mãos, pô, entendeu? Certo? Em boas mãos, só craque trabalhando. Mas o problema é o seguinte: se esse musical está em Nova York, estaria em sucesso até hoje. Era overbook, todos os dias era overbook. Era coisa impressionante. Mas o musical era caro, tinham mais de 100 pessoas trabalhando. Então precisava do. Você tem que ter o patrocínio. Hoje é um essencial, o patrocínio master, e tinha os patrocínios embaixo. E o patrocínio master era o Bradesco. Então eles fizeram um contrato com o Bradesco de 4 meses no Rio, no Teatro João Caetano, para 1.000 pessoas, lotado todo dia. No sábado tinha 2 sessões, então era 5 sessões por final de semana, e depois de 4 meses em São Paulo, no Teatro Alfa, que estourou, lotado, e fazer em 12 capitais no final de semana, certo? 12 capitais. Eu não fui a nenhuma capital, que eu ia sair daqui para ver, que eu ia todo dia assistir. Saía aqui de casa, pegava meu carro, ia no Teatro João Caetano assistir a peça, o musical. Aí o Stepan, o pessoal falou, tinha teatro de 3.000, 4.000 lugares aí no interior que lotava. Em Recife, teve que fazer sessão extra que lotava, todo lugar lotava. Bom, passou o musical, infelizmente, era muito caro, não dava, você sabe que hoje em dia você tem que pagar meia,
Tem acima de 60 você não paga, entendeu? Então, a bilheteria, ele lotado, não se pagava, não se pagava. Então, parou. Tanto que ela voltou depois de um ano, a gente fez, quando inaugurou o Teatro Riachuelo, agora eu esqueci o nome dela, porque ela aí, nós fizemos lá 15 dias, lá, entende? O Overbook, o Teatro Riachuelo, do Flávio Rocha, da Riachuelo, que é amigo nosso, porra, inaugurou o teatro, que é uma maravilha, espetacular, o Overbook. Aí depois surgiu o negócio do filme do Chacrinha. Então, o escolhido foi o Stepan Sarcian e aquele rapaz, que eu esqueço o nome dele, que fazia o Chacrinha mais novo, que até hoje passa na televisão. As pessoas me ligam, olha, está passando no canal tal, está passando no canal tal, está passando no canal tal. Que com a Globo a gente não tem problema nenhum, a gente libera tudo para a TV Globo. A TV Globo foi uma coisa impressionante com a gente, ajudou na doença do meu irmão, pagou pagou a despesa dele toda. A Globo não nega nada para a TV Globo. Então, eles fizeram, como você falou, em 2017, fizeram comemorar os 100 anos do Chacrinha. 100 anos do Chacrinha. E eu nunca tinha ido ao Projac. E o presidente da Globo Filmes, que é o filme, a Globo Filmes participou, era sócia do filme, me convidou para ir assistir a gravação. E aí eu aceitei. Eu vou lá ver. Eu vou te falar, eu dirigi o programa na cabine, você vê como é que são as coisas. Na cabine, você vê como é que é a tecnologia e a incapacidade, que eu digo que é a incapacidade e a insegurança desses diretores de hoje em dia, não tem, como tinha antigamente. Eu dirigi o programa, era eu, o diretor de TV, ficava na cabine, né? Ficava na cabine. Eu, o diretor de TV, o operador de vídeo, o cara de iluminação, e na salinha do lado ficava o My Boy e o sonoplasta. 5 pessoas só. 5 pessoas na cabine para dirigir aquele programa todo. Entendeu? E minha equipe, eu sempre gostei de trabalhar com a equipe pequena, enxuta. Eram 5, 6 pessoas. Que veio o Manelzinho lá, que o Roberto Dinamite, porra, pegou o dinheiro dele lá. Fez a rachadinha, esse filho da puta. Entende? Escroto, safado. Entende? Aí e ficam fazendo homenagem, não fizeram homenagem para o Pelé. Não fizeram homenagem para o Pelé. Aí, quando eu fui lá no Projac, quando eu entrei, o Edson Pimentel, que era o presidente da Globo Filme, me levou para a cabine onde estava a cabine de som da produção, controle, né? lá do corte, lá onde ficava tudo. Eu, quando entrei na cabine, o Salvador de Noel, tinham 30 pessoas, sabe o que é 30 pessoas? Um gritava daqui, até quem dirigiu foi o irmão do Andrucha, o Ricardo Wellington, entendeu? Um gritava daqui, um gritava de lá, um gritava daqui, um gritava de lá. Eu fiquei tonto com aquilo, eu falei, não é possível, porra. Você vê o Carnaval, eles usam 36 câmeras. Eu fui diretor da CNT durante 4 anos. No sábado de Carnaval, a TV Globo não transmite, mas ela tem um contrato, a TV Globo tem um contrato com a Aliesa, que eles têm que transmitir o sábado de Carnaval, que não precisava ser na TV Globo, podia ser na Bandeirante, podia ser no SBT, como o SBT transmitiu, a Bandeirante transmitiu. E esse ano eu consegui transmitir pela CNT. Sabe quantas câmeras eu fiz? 5 câmeras. 5 câmeras e 4 repórteres com aparelho de VT, que era na consideração, gravava a sua entrevista, saía correndo, eu botava no ar. Saía correndo, eu botava no ar. Então, eu digo, esse pessoal é gente de quê? De quê? O que é a Xuxa? A Xuxa é um programa de Chacrinha infantil. O que é que essa Marlene Matos fez? Nada. O que a Xuxa fez? Nada. A Xuxa deve ser a Xuxa ao Pelé, porque ela começou a ser a Xuxa depois que ela começou a namorar o Pelé. Você entendeu? Eu adoro a Xuxa,
mas a Xuxa fez o Cassino do Chacrinha infantil. Você entende? Então, coisas que acontecem, temos que levar a vida, e é isso aí, graças a Deus. O que eu digo na TV, nada, que se estão copiando é que deu certo. Você entendeu? É o que deu certo, então aí vamos que vamos, entendeu? Bom, eu acho que nós tivemos aqui a oportunidade de contar muitas coisas interessantes. Eu digo nós não, o Leleco. Não, que domina toda a história do Chacrinha. Tem muita história para contar. Eu acho importante. Ia levar o dia inteiro para contar a história que eu tenho para contar. Sabe, Leleco? Eu vou gravar agora o depoimento para o Silvio Santos. Já gravei o depoimento do Collor, porque eles vão fazer um depoimento do Collor, que eu trabalhei com o Collor, eu fui o responsável da campanha do Collor aqui no Rio, botei o Idécio de Freitas e o Rubens Medina para trabalhar comigo. Eu era o responsável pela campanha do Collor aqui no Rio. Nós tínhamos uma amizade muito grande pelo Collor. Aí, todo fim de semana, a gente ia para Brasília, passar o fim de semana com ele lá, com os amigos dele de Brasília, que ele tinha a turminha dele, o Paulo Otávio, o Eduardo Cardoso, o Ronaldo Ponte Rosa, o Pedro Paulo, e só quem ia de fora era eu. O Collor ligava de Brasília: ô, Leleco, estou indo para o Rio, vai para o aeroporto me pegar, que ele ia para o jantar. Leleco, estou indo para o Rio, vai para o porto. Então, além de ser amigo dele, eu era amigo da família dele toda. O Pedro, era irmão meu. A Ledinha, essa história deixa para lá. Eu já contei um pouco nesse coisa que não era para contar, e quando eles me pediram, eu falei assim: eu vou fazer igual a CPI. A pergunta que vocês fizerem, eu tenho direito de ficar calado ou tenho direito de ficar de responder. Entendeu? E na hora eu respondi tudo, botei o verbo. Ele foi padrinho da minha filha, da minha última filha, fez um batizado maravilhoso na Granja de Torto para minha filha, um batizado sensacional, com a missa, com um filme, um lanche maravilhoso. Outra pessoa também que eu devo uma gratidão muito grande, duas pessoas que eu vou contar para você. Uma foi o José Sarney. O papai nunca foi metido em política, que ele não gostava de política. E nós éramos muito amigos do nosso querido Edson Lobão, foi governador do Maranhão, ministro, senador. E o Sarney pediu para o Edson Lobão que a família dele, que ele queria fazer um jantar com a família dele, que é a dona Quiola, e a nossa família no Palácio da Alvorada. E nós fomos. A única vez que ele foi a Brasília, não, a única não, que teve a segunda, que eu vou te contar. Ele foi um jantar maravilhoso. E a segunda vez, o papai foi o cara mais perseguido pela censura. Ele fazia o programa com dois caras da censura sentados na primeira fila. Você imagina você fazer esse podcast aí com o cara da censura olhando para a tua cara para ver o que você vai falar. Ele era intimado. E na Bandeirante, uma terça-feira, chegou duas mulheres da censura lá, foram ver as roupas da Chacrete. A roupa da Chacrete, hoje as mulheres já são nuas na televisão, com tapa-sexy. Elas usavam bota e o maiô, mas sempre sabe como é a mulher. A mulher cavava um pouco o maiô para ficar mais sexy. Aí ela foi no camarim da Chacrete: vocês têm que baixar a roupa, tem que baixar. O papai tinha aquele coisa, mas ele é um cara estourado. Ele não tinha papa na língua. Ele mandou a mulher para aquele lugar. Tu imagina qual é o lugar? PQP. Quando terminou o programa, tinham 10 agentes da Polícia Federal, 10 agentes da Polícia Federal em volta do teatro. Nós fomos para a Polícia Federal, eu e o papai, depois do programa. E o advogado dele era o doutor Olavo Dumont, que era um puta advogado, foi prefeito de Araxá, o irmão dele foi diretor-geral, o Toninho Drummond, da TV Globo de Brasília. 6 horas da manhã, e foi fichado. E 6 horas da manhã nós fomos soltos.
E nisso a Consuelo Badra, que era uma jornalista de muita influência em Brasília, Consuelo Badra, fazia o nosso júri. Chacrinha, você topa? Eu posso marcar uma reunião com o Figueiredo, para o reverendo Figueiredo te receber? Você pode marcar? Posso marcar? Eu vou marcar com o governador, te passa no palácio para o governador te conhecer, e depois eu marco com o Figueiredo para você conversar com ele. Conclusão, ele marcou com o governador e marcou a reunião na Granja do Torto. A reunião era de 15 para as 5 às 5 horas. Eu, papai, a Consuelo Bada, a dona Dulce lá fazendo os cabeleireiros dela lá, e o Figueiredo. Aí o Figueiredo chegou. Era 15 minutos. Sabe que horas terminou? Terminou porque nós pedimos aí esse uísque daqui, ele tirou o paletó, tirou o sapato, tirou a gravata, o cacete, bababá, e foi uma brincadeira. Aí cheguei uma hora, eu falei, presidente, amanhã nós tínhamos nosso voo, era 7 horas, isso já era 11 horas da noite. Nós temos que voltar para o Rio, presidente, porque amanhã o papai tem programa, presidente. Ele chamou o ajudante de ordem, ligou para a base aérea. Qual é o último avião que tem? O último avião é o avião da VASP. E está lotado. Não está lotado, não. Vai ter que arranjar 2 lugares para o Chacrinha e o Leleco. Um avião na cabine do coisa, na cabine. Saiu, conclusão. Saiu de lá, um dando tapa nas costas dos outros. A partir de hoje, está aqui. Meu telefone é esse. Se falarem de você, alguma coisa, você me ligue. E você pode falar meu nome a hora que você quiser na televisão, a hora que você quiser. Entendeu? Ele criou, presidente Figueiredo é o presidente do bem, do bom. Ele criou uma série de rimas, entendeu? Em cima do presidente. Então, foi dois episódios muito interessantes, entendeu? Que marcaram, como o Eduardo Paz, aqui, o nosso prefeito, fez a estátua dele, entendeu? Botou a estátua dele ali no antigo Teatro Fênix, fez uma praça, eternizou a imagem dele com a estátua. O César Maia ia fazer uma homenagem, aí quando foi fazer a homenagem, fez uma festa, aí quando a gente foi ver, era um bueiro de rua, escrito Chacrinha. Falei, porra. E um dia o Eduardo foi lá no meu programa, Leleco, eu falei para o Eduardo falou, Leleco, se eu for eleito, fica tranquilo que nós vamos fazer a estátua do teu pai e teu conselho de cultura, entendeu? Vou fazer a estátua do teu pai. Então, gente honestas e que tem palavras, nós temos que dar o valor. E ele fez a estátua do papai. Eu trouxe o boneco gigante de Recife, que tem o boneco gigante de Recife, que sai todo ano, aqueles bonecos gigantes de Olinda, que é o amigo dele. Não sei o quê, trouxemos de Recife o boneco gigante, trouxemos a escola de samba Portela para tocar, ali na Avenida de Paulo Machado, ele fez uma pracinha, fez iluminação, que era perto do Teatro Fênix, que foi o último palco que ele se apresentou, que não tinha melhor lugar para ficar. Como visualização, você olha o Cristo Redentor, mas como visualização de passagem, é um pouco escondido, certo? Que é ali atrás do jockey, mas eternizou a imagem dele. Então, a gente é muito grato ao nosso prefeito Eduardo Paes, que que é homem, mantém a palavra. Você entende? E o que eu estou te falando, a tecnologia matou os diretores, matou os produtores, matou você vê, Augusto César Vanucci, e não sei quem, e não sei o que lá, tantos caras maravilhosos faziam aqueles shows maravilhosos, acabou. É tudo imitação. Muito bem. Leleco Barbosa, nós teríamos que fazer um outro programa, porque você tem muita coisa para contar. Eu quero, nós precisamos encerrar, que fique registrada no coração dos nossos ouvintes, telespectadores, nossos seguidores, que aqui do Carioca da Gema, guardem na memória essa figura extraordinária da comunicação, do rádio, da televisão, do cinema,
enfim, da mídia impressa, que ele também escrevia para jornal, desse grande vascaíno, esse grande brasileiro que foi Abelardo Chacrinha Barbosa. Bom, para concluir, eu queria dizer que nós estamos aqui com o Dinoel Santana, que é vascaíno, com o Leleco Barbosa, que é vascaíno, eu sou vascaíno, Chacrinha vascaíno, e vamos então homenagear este grande vascaíno que foi Abelardo Chacrinha Barbosa. Em homenagem a esse grande comunicador, eu vou vestir a camisa. E minha camisa está em cima. Eu vou poder botar minha camisa. Eu tenho a camisa a primeira camisa do Pau Negro, e a nossa camisa preta, que até deu sorte quando eles botaram essa camisa preta dos negros, o Vasco começou a reagir. Você entendeu? E tem que usar essa camisa, que essa camisa é maravilhosa. É maravilhosa. Perfeito. Entendeu? Lelé, e agora, obrigado. O Pedrinho quer inventar fazer a Arena Grifisa. Pô, vai acabar com o São Januário? É o que eu digo, só tem maluco, pô. Só tem maluco, pô. Isso pô, aí é outro Grifisa, põe na camisa Grifisa. Vai acabar com o São Januário, pô. Fazer é dinheiro. Vamos fazer um outro Edmundo, que é financiador, que leva dinheiro do Vasco. É aquele outro lateral que leva dinheiro do Vasco. Todos eles... O Pelé foi o maior jogador de futebol do mundo, indiscutivelmente. Mas ele só teve um erro, para encerrar, um erro na minha parte. Isso está acontecendo no futebol por causa da Lei Pelé. Ele acabou com os clubes, quem manda nos clubes são os empresários. São os empresários e agora são as SAFs. Então, um clube, hoje, você ser presidente de um clube, me chamaram várias vezes para ser candidato. Eu vou ser candidato para administrar dívida. Presidente de quê? De bola de gude, de basquete, de remo, de salto em altura, salto não sei o quê. Eu vou ser presidente para me aborrecer? Eu não quero ser nada, pô. Eu quero ser Vasco. Eu não quero ser humilhado. Eu não quero ser humilhado, né, de Noel? Ser humilhado esses anos todos, porra. Esses anos todos, de Noel. Nós vemos sofrendo, sendo sacaneado pelos adversários, como eu sou, que tinha sacaneado, porra, humilhado, sofrendo, desde que o Roberto assumiu o Vasco da Gama e o nosso Eurico se foi. Porra, teve um jogo em São Januário que não tinha VAR. Se tá o Eurico está lá, ele vai entrar em campo. Só vai começar o jogo se tiver VAR. Se não tiver VAR, não tem jogo. Não tem jogo. Teve aquele jogo lá no Paraná, que foi jogar com o Atlético Paranaense, com a decisão, que teve aquela porradaria. Até meu filho estava lá, até fiquei preocupado. Eu liguei para o meu filho, mas ele não estava no meio da confusão. Se ele está lá, não tem o segundo tempo do jogo. Não tem o segundo tempo. E o Vasco não teria caído. O Vasco não tem isso, de Noel. É que esses babacas são as merdas. O Salgado, para mim, foi uma decepção da minha vida, que eu achei que o dinheiro que ele tem, a grana que ele tem, foi botar Osório para ser vice-presidente. Quem é Osório? Nunca pisou em São Januário. Criou uma diretoria que ninguém sabe. Eu quero saber se o Pedrinho vai abrir aquela caixa preta, se ele é homem de abrir aquela caixa preta. Eu estou doido para encontrar com ele. Meu filho encontra com ele aqui na academia de vez em quando. Eu não me dou com ele, eu conheci ele no dia que eu fui votar lá no calabouço, passei por ele, mas nem falei com ele, que eu não conheço ele. Para ele largar a TV Globo. Eu entrevistei o Eleven aqui no programa. Eu estava apoiando o Eleven. Quando o Eleven falou para mim que ia ser online, eu falei, Eleven, dá tchau, vai para casa, vai dormir, que nós já perdemos essa eleição. Isso está tudo armado. Nós tínhamos 6 mil pessoas credenciadas para votar. Sempre quando o voto foi presencial, ia 2.000, 2.300, 2.000 e pouco. Votaram 5 mil, quase 6 mil pessoas, tudo armado. Eu fui lá presencial, só tinha leve. O pessoal do Pedrinho era uns gatos pingados lá. Ele já sabia que já mudou o resultado já. Você entendeu? É tudo da mesma corda. Foi preparado, foi preparado. Foi preparado. Leleco, preparado. Eu não vou mais no Januário, eu não vou mais.
Então, ficou me mandando aí para ir à inauguração da sede náutica, vai ter conselho, reunião do conselho. Eu quero que eles vão para aquele lugar. O negócio é ser Vasco da Gama e parar de ser humilhado. Aí contrataram esse Alexandre Matos, que não quer ser ele. O Alexandre Matos não sabe fazer gol, diz que é jogador. Pois é. Diz que é jogador. E parar de ser humilhado. Humilhado. O clube de regata Vasco da Gama, que tem a quinta maior torcida, são mais de 25 milhões de pessoas. Eu discordo de você, Leleco, porque a verdade é a seguinte: a quinta já é a nomenclatura, já é uma posição que foi dada ao Vasco depois que o Roberto Dinamite assumiu e fez aquela transação maldita com a TV Globo. Já deve estar em sétimo. Mas o Vasco sempre foi a primeira, disputando com o Flamengo o primeiro e o segundo lugar ali. Depois do Roberto. Vamos botar ele como entre as 5 torcidas maiores do Brasil. Depois do Roberto houve uma queda. Certo. Eu estou contigo que depois do Flamengo é o Vasco. Mas o Vasco vem caindo. Há quanto tempo vem caindo? 15 anos, desde o Roberto Dinamite. Quanto tempo vem caindo, Dinoel? 15 anos. Meu sobrinho, o filho do meu irmão que morreu, vascaíno doente. Ele, menorzinho, ele desistiu. Você é Flamengo. Mas ele voltou a ser Vasco. Pois é. Você é Flamengo. Quem é que vai querer ser Vasco do time perdedor? É verdade. Quem vai torcer? Você vai torcer para uma coisa que o cara é perdedor. Agora, Leleco, tem uma coisa, hein? Nós hoje falamos do Chacrinha, né, aqui no História do Rádio, do querido Roberto Salvador, mas você vai ser convocado em breve para vir aqui na TV Carioca da Gema, para a gente conversar sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu quero só fazer um adendo aqui, o seguinte... Mas se eu pouco conversar sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, eu já falei, não tem mais o que falar. Eu não tenho mais o que falar. Roberto Dinamite, o pior presidente da história do Vasco da Gama. O Roberto, que eu digo, Roberto, eu botei um dia no meu saco, assista o Fantástico, vocês vão ver, o Fantástico vai tocar música no Fantástico. Roberto Dinamite, pior presidente do Vasco da Gama. Entendeu? Explodiu, dinamitou o Vasco. Campelo explodiu e o Vasco. E o Salgado acabou com o Vasco. Então vai ter música no Fantástico essa semana. Entendeu? E o Pedrinho vai se fuder também, que não tem experiência, não, que o Pedrinho sabe de Vasco. Foi um bom jogador, um jogador mediano. Mas botaram ele de laranja, que vai continuar. Exatamente. Botaram ele de laranja e ele não vai fazer nada. Laranja. Mas olha aqui, eu vou pedir aqui ao Hugo Abreu, que é o nosso homem aqui, hein, Roberto, com a sua permissão, já que somos todos vascaínos, inclusive Hugo, para que a gente vá finalizando aqui, Roberto, com o hino do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ok? Isso é a melhor coisa que tem. Homenagem ao Chacrinha. Homenagem ao Chacrinha. Vamos todos cantar de coração. A cruz de mal é o meu perdão. O nome do herói português. Vasco da Gama, tua forma que se fez. Do imensa torcida. Roberto, vamos ficando por aqui, né? Leleco, muito obrigado. Agradecer ao meu, fala sempre, você, Salvador, que eu conheci hoje, Roberto Salvador, dá parabéns ao Carioca da Gema, manda um beijo grande para Bete Camarão, entendeu? Agradecer o carinho e eu estou à disposição de vocês. Bom, okay? Muito obrigado, Leleco. Ok. Tá bom? Muito obrigado a vocês de coração. Tá bom? E vamos em frente nesse 2024 com muita saúde para todos nós, não é verdade? Saúde, paz, amor, mais segurança, que essa cidade está sem segurança nenhuma. Uma coisa horrorosa. Exatamente. Entende? E muita felicidade, saúde, paz, amor em 2024 para todos nós. Isso e aí. Que o Vasco dê alegria esse ano. Sem dúvida. Não seja humilhado. Pare de ser humilhado. Chega em 10º lugar, mas não vamos sofrer da maneira que vamos sofrer. Não, de forma nenhuma. Vamos torcer. Eu liguei para o Salgado, no último, para terminar. Um jogo contra o Sampaio Correia, numa quinta-feira. Liguei para ele, Salgado, você vai ao jogo amanhã? Não, eu vou para a Fazenda. O Vasco está para cair. Como é que tu vai para a Fazenda, Salgado? Porra. Chega. Tá aí.
Saúde, paz, amor e Para nós todos. 2024 para todos, para vocês. Obrigado. Todo de coração. Muito obrigado, Fique com Lelé. Deus, todo mundo. Muito Com Deus. obrigado. Forte Tá. abraço. Um abraço. Outro grande. Tchau, Obrigado, todos. querido. Tchau. Fiquem com Deus.